Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e agora continuando novamente com essa série de V-Ray for Rhino. Nós estamos falando agora sobre materiais com transparência e refração. Então no caso de criação de um material, nós falamos nos vídeos anteriores sobre layers com reflection, que são transparências, que são reflexos no objeto. Agora também nós temos a layer de refração, que trabalha com transparência e distorções como o vidro, por exemplo, né? Então aqui nós vimos sobre como trabalhar com fog, como trabalhar com filtros de cores e transparências diretamente no Diffuse. Então nesse caso aqui eu tenho esses objetos, vou aplicar o material de Glass, que é uma propriedade padrão com 0.55 de IOR e todas as outras configurações padrões do objeto. Então eu vou aproximar aqui e vou fazer um render só para a gente ter uma versão 0. Concluído aqui o meu render, eu tenho esse. Então nesse caso tem um material com refração com transparência, né? Então ele é um material comum. Agora o que falta nesse material para ele ficar mais interessante, também mais realista para um vidro ou para um acrílico, é ele ter reflexão, que ele ainda não possui, ele só possui refração. Então aqui nesse caso eu tenho uma layer de refraction e de diffuse. Então para eu criar uma reflexão, funciona da mesma forma que os outros materiais. Eu dou um create layer reflection. Então assim ele vai criar uma layer de reflex. Eu preciso colocar ele aqui acima da minha refração, então só vou mover aqui o meu objeto. Então eu tenho diffuse, refração e reflection. A ordem da refração e da reflexão pode ser diferente, mas é interessante que fique nessa ordem, porque daí o reflex fica por cima de todo, como se fosse realmente uma laminação ou um verniz. Então eu consigo observar que no preview eu já ganhei aqui um reflex. E agora eu vou testar na minha cena, somente com 50% aqui da imagem. Então eu consigo observar já que a reflexão nesse meu vidro começa a dar um efeito mais interessante no meu objeto. Então eu começo a ver alguns pontos aqui de brilho, que é exatamente da minha cena e o entorno desse objeto. Então por exemplo aqui, eu vou salvar esse render e eu vou alterar a intensidade desse reflexo, né? Nós vimos isso nos vídeos anteriores, lá na parte de reflexo. Eu vou colocar 1.8, sendo que o R padrão é 0.55, então ele vai ficar mais reflexivo ainda. Eu vou manter a mesma câmera e vou renderizar essa nova cena. Cena finalizada, então eu tenho aqui a diferença da layer de reflexo agora nesse material com refração. Até aqui eu tinha 1.55 e agora aqui com 2 eu consigo ver que ele fica um pouquinho mais escuro e também ele fica mais interessante. Então o reflexo, como nós vimos, ele começa a funcionar a partir do momento que você tem objetos realmente para refletir nessa cena. Então aqui nesse caso eu vou posicionar um novo objeto em frente a esse vidro, né? Então tenho aqui posicionado, já apliquei materiais como plástico nesses objetos. E agora eu vou observar no meu vidro como que vai funcionar esse reflexo. Vou posicionar aqui. Vou aplicar em todos eles o mesmo material de vidro, para ter certeza que todos estão com o mesmo reflexo. Vou fazer um novo render. Agora com minha cena reposicionada eu consigo observar o reflexo nesse meu material. Então ele fica mais interessante porque ele possui refração, que é a transparência, e o reflexo. Então você consegue ter uma linha de informação um pouco mais complexa, que torna o objeto ainda mais interessante. Então nesse caso aqui ele está refletindo os meus objetos que estão posicionados na frente, que também possuem reflexão. E assim como nós vimos também lá na parte de materiais com reflexo, quando se trabalha com materiais transparentes, a gente também consegue ter o mesmo efeito de glossiness, que é aquele reflexo borrado. No caso de transparência, é uma transparência borrada, que chama refraction glossiness. O termo é o mesmo e a função é bastante parecida. Então aqui, se eu observar na minha layer de refraction, eu consigo observar que eu tenho glossiness em 1, que é o padrão do glossiness. Por exemplo, se eu colocar 0.9, a transparência vai ficar borrada.
Então eu tenho um efeito diferente no meu objeto. Então nesse caso aqui eu apliquei nesse meu vidro e vou renderizar. Sempre é importante lembrar que o tempo de renderização aumenta conforme você vai adicionando novas propriedades. Então já com esse reflexo o tempo de render aumentou. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, na parte de baixo. Eu tenho aqui a minha estampa. Eu vou colocar aqui o tempo de render que está em 3 minutos. Então nessa mesma cena eu vou renderizar novamente. Dessa vez eu vou tirar 2 objetos para ele tentar simplificar e vou iniciar um novo rendering. Tenho aqui meu render finalizado. Eu consigo observar como funciona esse glossiness na refração. Então aqui eu tenho uma transparência com efeito borrado. Então isso aqui fica muito interessante para simular diversos tipos de materiais e também aquela leve imprecisão às vezes que o vidro ou o plástico vai possuir. Nesse caso aqui ele aumentou 1 minuto o tempo de render, então é um tempo relativamente considerável, levando em conta que se você aumenta a qualidade vai demorar ainda mais. Outro fator que levou ao aumento do tempo de rendering é que eu possuo aqui 4 objetos, 3 atrás desse meu primeiro plano, que estão aplicando novamente o mesmo valor. Então aqui nesse caso eu tenho 0,9 e ele vai se somando com os outros objetos de trás aqui, ó. Então chega no final, ele tem um efeito bem mais intenso. E o efeito de glossiness também funciona no sistema Ray Trace em relação à distância. Quanto mais distante ou mais espesso, o reflexo ou a refração tende a ficar mais borrado. Então nesse caso aqui que eu tenho essa tabela de índice de refração por glossiness, eu tenho aqui no caso 0,1, que ele tem nenhuma distorção, e a partir do momento que eu começo a aplicar esses valores abaixo do 1, ele começa a ficar mais borrado, até que chega ali, por exemplo, no 0,7, ele fica praticamente todo distorcido. Eu ainda consigo ver uma certa transparência, porque realmente existe a transparência, mas ela é muito borrada, então ela começa a ficar bastante distorcida. Então você consegue criar materiais bem mais realistas, também com esse efeito de glossiness, que é bastante parecido com o de reflection na outra layer. Então esse é um recurso bastante interessante, tem que tomar cuidado na hora de utilizar, porque ele aumenta bastante o tempo de rendering. Então é legal analisar bem se ele vai realmente servir para o seu objeto. Você pode simular, por exemplo, materiais que estão frios, ou congelados. Você pode simular gelo, você pode simular alguns tipos de efeito e alguns tipos de vidro que também você encontra na vida real. Então um recurso a mais para deixar seu render ainda mais realista. Lembrando que a gente ainda adicionou a layer de reflection, que vai dar uma reflexão nesse vidro. Então você pode combinar as duas coisas. Por enquanto é isso. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre outros materiais. Lembra de se inscrever no canal, curtir para a gente continuar mantendo os novos materiais e você fica atualizado dos novos vídeos. Por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.